Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo Teru Takami, professor de Geografia de Estratégia Vestibulares. Hoje, para variar um pouco, nós vamos falar sobre o coronavírus. Mas aí, Saulo, estou cansado de escutar o número de infectados, o que você vai falar exatamente? No caso, é uma abordagem diante de um artigo científico publicado por comunidades científicas da Itália, que diz respeito ao quê? Ao coronavírus em relação à poluição, em relação à circulação de ar. Basicamente, entender se existe relação entre esses três. Vamos lá? Slide, por favor. Então, dando início à nossa apresentação, falar do coronavírus, só que no caso com essa abordagem de poluição e difusão. Então, antes de mais nada, o agradecimento especial em relação à Sociedade Italiana de Medicina Ambiental, assim como à Universidade de Bolonha e também à Universidade de Bari. Essas três instituições italianas, elas acabaram fazendo em conjunto uma investigação que eu comentei agora há pouco, ou seja, entender se existe relação entre a circulação de ar, a poluição, e quando eu falo em relação à poluição, eu estou sendo específico em relação ao material particulado, ou seja, aquelas micropartículas que ficam suspensas no ar, que são lançadas por carros, posso pensar em indústria, posso pensar numa usina termoelétrica, por exemplo. Então essas universidades e, no caso, essa instituição ambiental de medicina entraram em conjunto para fazer essa investigação e acabaram visualizando que em outras épocas que também existiram situações virais, também a poluição estava diretamente ligada ao aumento do número de casos. E é isso que a gente vai ver. Então, essa apresentação de hoje ela deve-se justamente a essas instituições italianas. Se não fosse por elas, realmente não teria nem como estar fazendo esse vídeo para vocês. Então, claro que o crédito vai para eles. Quando pensamos em relação aos pesquisadores, conforme vocês estão vendo, não apenas a essas três instituições acima, mas também teve participação da Universidade de Milão, bem como da Universidade de Trieste. E vale a pena comentar também em relação a quem? Ao Marco Butti. E por que, Saulo, Marco Butti? No caso, o Marco Butti é meu amigo e ele está morando na Itália. Na verdade, ele é italiano. Ele saiu de lá com 10 anos de idade, veio para o Brasil, ficou 30 anos morando aqui e voltou para lá novamente. E o Marco Butti e eu somos amigos, porque ele foi meu professor de inglês, demos aulas de inglês na mesma instituição, também tantas outras conversas que a gente tem em relação às ciências humanas. E o Marco gosta muito dessa parte do que? De investigação científica, pensando nas ciências humanas, na verdade fazendo uma comparação ainda com a questão interdisciplinar. E o Marco Butti, além de professor de inglês, na Itália ele está trabalhando como o quê? Como agenciador. Agenciador do quê? Das pessoas que querem tirar a cidadania italiana. Então, precisaria acompanhá-lo. E além disso, vale ressaltar também que o Marco Butti, ele é o quê? Ele é guia turístico. Então, uma pessoa que fala italiano, fala português, fala inglês, realmente acaba sendo um prato cheio para trabalhar nesse ramo de atividade. Então, não deixe de acompanhar o Marco nas redes sociais, assim como no site, na Eurocidadania, no Instagram e também no Facebook. Então, vamos lá para o nosso artigo. Elementos do conhecimento científico. Correlação entre a incidência de casos de infecção viral com as concentrações de material particulado. Foi exatamente isso que eu comentei com vocês. Esse artigo científico, de apenas 6 páginas, e vale a pena que é o quê? Um início de uma investigação, ele diz o seguinte: tem um local onde a circulação de ar é ruim, tem local de alta poluição, ou seja, a emissão desse material particulado. E isso acaba sendo responsável por o quê? Por agravar essa quantidade de vírus. Aí vem a pergunta, mas Saulo, como que isso acontece? O vírus possui uma capacidade de aglutinação. Então ele acaba aglutinando essas micropartículas. Então ele acaba ficando suspenso no ar. Então quando eu vou pensar na circulação de ar, fica mais difícil fazer com que o vírus saia da atmosfera? Exatamente. Mas aí, Saulo, quando o vírus está na atmosfera, quanto tempo que ele vive na atmosfera? Alguns apontam para 3 horas. Nossa, mas é pouco tempo. Isso é bastante relativo. Se for pensar na localização que ele está atuando, isso é, na verdade, até muito mais do que 3 horas. Então vai depender bastante, mas em média eles acabam colocando nesse formato. O material particulado que eu comentei com vocês, né? A partícula inalável de poluição atmosférica, e também tem a MP2,5, que é a partícula inalável encontrada em fumaça e nevoeiro. A diferença vai estar no quê? Vai ser que a MP10 acaba sendo
mais prejudicial à saúde quando comparado com a MP2,5. O material particulado pode funcionar como veículo de transporte de um vírus. Perceberam que na literatura está escrito pode? Não estou fazendo afirmação nenhuma? Ou seja, na comunidade científica isso é bastante normal. Até porque esse artigo ele é recente, ele tem apenas 6 páginas e ele está fazendo investigações em cima ainda. Ah, Saulo, então é cedo para tirar qualquer tipo de conclusão? É cedo, no entanto, quando a gente começa a olhar os quadros de gripe aviária, por exemplo, de surto de sarampo, entre outras doenças, fica bastante claro que existe uma relação entre esse aumento da poluição e o aumento do número de casos dessas respectivas doenças. O aumento da temperatura pode ajudar a reduzir a velocidade de inativação do vírus. Porém, a elevada umidade pode favorecer a propagação. Então, quando a gente olha isso, nós brasileiros ficamos o quê? Bastante contentes. Ah, ótimo, o aumento da temperatura vai fazer com que reduza essa propagação. Por outro lado, quando a gente visualiza que a umidade acaba favorecendo essa propagação, realmente acaba sendo algo bastante complicado, haja vista que estamos num país tropical. E mais uma vez, perceberam o quanto aparece a expressão pode? Mais uma vez, é uma questão que de investigação científica que ainda está em andamento, é cedo para tirar grandes conclusões. A gripe aviária, voltando para mim, por favor. E a gripe aviária, Saulo, o que a gente tem em relação a essa relação que você está comentando? A gripe aviária, a gripe suína, H1N1, tipo de influenza, como queiram chamar, o que aconteceu com ela? Ela também acabou tendo um número maior justamente nas localidades onde esse índice de poluição, ou seja, esse material particular, também era mais elevado. Em especial onde? Na China. E quando falamos em relação à China, existem regiões o quê? Montanhosas, que acaba dificultando bastante essa dissipação do ar. Ah, verdade, Saulo, quando eu penso em região montanhosa, vou pensar no fator climático relevo. O fator climático relevo funciona como uma barreira natural, então dificulta bastante a circulação de ar. Foi exatamente isso que aconteceu. Além da gripe aviária, eu posso falar também em relação ao vírus sincial respiratório. Voltando para mim. E o que é esse chamado VSR, Saulo? O VSR ele é comum em recém-nascidos. Em regiões temperadas acaba sendo mais comum no período de inverno e nas regiões tropicais é mais comum no período do quê? No período chuvoso. E considerando essa ideia de relação de poluição com o aumento de casos, o VSR também corrobora com essa ideia, isto é, nas regiões onde tinha uma poluição maior, automaticamente os números de casos também eram maiores. Além disso, podemos falar sobre o sarampo. Em relação ao sarampo, aconteceu a mesma situação, ou seja, quando a gente começa a fazer análises do sarampo na China, do ano de 2012 até o ano de 2014, aproximadamente, começou a ter um surto bastante grande naquele país. E quando pensamos nos sarampos, ele também é um vírus. E foi de encontro com essa ideia, Saulo. Dificuldade de circulação, aumento da poluição, aumento do número de casos. As partículas atmosféricas constituem um vetor efetivo para o transporte, disseminação e proliferação de infecções virais. Primeira análise da difusão de Covid-19 na Itália em relação ao material particulado. Dados diários da concentração de material particulado 10 maior do que 50 micrograma por metro cúbico. Vale lembrar que esse valor 50 ele é universal. Se for acima disso, já é considerado que uma situação moderada e, além disso, vai para pior, péssima e assim por diante. No caso, pela Agência Regional de Proteção Ambiental. Quando falamos em relação a esse valor, no estado de São Paulo, por exemplo, o órgão responsável é a CETESB. E ele faz essa avaliação. Ah, então você tem muito material particulado, significa que a situação atmosférica não está favorável? Sim, não é à toa que quando nós pensamos em relação às pessoas que possuem problemas respiratórios, acabam sendo agravadas em relação a essa concentração. Além disso, vale mencionar o que? Os dados diários sobre o número de casos de Covid-19 pela Proteção Civil. Então houve uma parceria entre a Proteção Civil e também ao Ministério da Saúde italiano que eles começaram a fazer essa investigação. Então, esse artigo que eu estou explicando para vocês, ele tem como base o quê? Primeiro, pensar no quê? Pensar nesse material particulado que eu estou falando para você, ou seja, a concentração dele. Segundo ponto, analisar qual é o número de casos confirmados de Covid-19. E para que isso? Para poder cruzar esses dados e realmente tentar entender se existe uma correlação entre eles. E quando a gente olha para esse gráfico, fica bastante claro. A linha na horizontal, ela mostra o quê? Mostra essa concentração de partículas e a linha na vertical é um logaritmo que mostra o número de pessoas contaminadas. E cada vez mais que vai chegando próximo
ao que há uma concentração maior, automaticamente faz com que o número de casos também seja maior. Então vocês estão observando nessa linha que ela está o quê? Ascendente. Depois, quando nós falamos em relação à Itália, visualizando nesse mapa, percebam que o norte da Itália está numa coloração mais avermelhada, um vermelho mais intenso. O que isso significa, Saulo? Vamos lá. Quando falamos do norte da Itália, é a região mais industrializada. Posso destacar Gênova, Turim, posso falar ainda de Milão. Então são regiões mais industrializadas. E, conforme eu acabei de mostrar no mapa para vocês, também são as regiões que têm maior incidência de Covid-19 confirmado. Então realmente isso faz sentido, essa poluição atmosférica? Sim. E quando a gente faz uma análise em relação à geografia física dessa região do norte da Itália, fica bastante claro que ela fica num buraco. Num buraco, Saulo? Sim. Até porque ao norte eu tenho os Alpes, e também a sudeste e a oeste do país eu tenho os Montes Apeninos, fazendo com que fique num vale. Tanto é que a região mais industrializada é chamada de Vale do Pó. Esse é o nome que recebe. Então, levando isso para o chamado Vale do Pó, essa região que está dentro dessa elipse vermelha que vocês estão vendo, conforme a gente está vendo ao redor, tem os Alpes, que são cadeias de montanha, dobramento moderno, ao centro da Itália, a oeste, na verdade, até ao sudeste, também acaba tendo os chamados Montes Apeninos, o que dificulta bastante a circulação de ar. Saulo, então, pelo jeito, nesse artigo científico ele faz sentido? Sim, se a gente for levar em conta outras regiões do mundo, como por exemplo o Irã, olha só, o Irã tem uma concentração significativa aonde? Na sua capital, Teherã, seja pelo número de pessoas, seja pensando nessa poluição também. E quando a gente olha para o mapa, olha a situação que nós temos. Olha só o que está dentro desse círculo em vermelho que eu coloquei para vocês. A capital. É verdade, Saulo. E aqui eu estou vendo que uma cadeia montanhosa, seja nesse sentido ou seja no sentido norte, então realmente Teherã e a sua região que está ao entorno está numa região que de uma topografia mais baixa, fazendo com que realmente dificulte bastante essa circulação de ar. É claro que o Irã não tem uma industrialização comparado com a Itália, mas ela tem. É verdade, Saulo, quando fala no Irã, ele é bastante famoso pela indústria petroquímica, então isso aí acaba fazendo com que dificulte bastante a circulação. Exatamente. Além do Irã, também vale destacar o quê? A Coreia do Sul. Olha só, na Coreia do Sul, na parte leste do país, sudeste para ser um pouco mais específico, eu tenho uma maior concentração do que de Covid-19. E esse mapa tem o mesmo significado, ou seja, quanto mais vermelho, maior o número de casos. E quando a gente vai pensar na geografia física da Coreia do Sul, é isso que nós temos. A Coreia do Sul, cerca de 70% do seu terreno ele é montanhoso. E quando a gente vai visualizar essas regiões montanhosas, olha só, esse círculo vermelho aponta justamente o local onde tem mais incidência. E quando a gente começa a olhar para essas regiões, aqui, desde o nordeste até o sudoeste, realmente ela acaba sendo mais montanhoso, o que, mais uma vez, igual eu comentei com vocês, dificulta bastante a circulação de ar. Aí você pode estar se perguntando, mas aí, Saulo, no Brasil, pensando no estado de São Paulo, em especial a cidade de São Paulo, que é de longe que acaba concentrando o maior número de casos de Covid-19, tem uma situação parecida? Sim, e eu vou mostrar para vocês no mapa. Quando olhamos para o estado de São Paulo, o que acontece? O que está dentro desse círculo vermelho que eu coloquei para vocês é, pelo menos, a capital paulista ou ainda a região metropolitana de São Paulo. E quando a gente começa a olhar para o redor dela, o que nós temos? A Serra do Paranapiacaba, a Serra do Mar, a Serra da Cantareira, que é uma continuação da Serra da Mantiqueira, enfim, acaba estando rodeado por esses planaltos. Então isso acaba dificultando? Sim, claro que não possui uma altimetria tão elevada quando comparado com a Coreia do Sul, quando comparado com o Irã ou com a Itália, mas o fato de já ter uma topografia mais elevada realmente acaba dificultando bastante quando nós pensamos em relação à circulação de ar. Em relação às considerações finais, o que eu posso falar? Que existe uma correlação entre poluição, vírus e circulação de ar, porém, ainda precisamos de mais dados e informações para tirar uma conclusão científica. Foi exatamente o que eu comentei. A ciência, ela caminha em passos o quê? Lentos, passos de tartaruga. Precisa reunir várias informações, dados, embasamento teórico e assim por discussões e assim por diante para poder ter certeza e poder realmente colocar uma conclusão. Mas conforme vocês viram no começo, isso aconteceu com a gripe aviária, isso aconteceu com o chamado
VSR. Isso aconteceu também com o sarampo. Por que o Covid-19 ia ser diferente? E realmente, segundo os países que eu mostrei para vocês, tudo indica que realmente, quando pensamos na dificuldade de circulação de ar, quando nós pensamos em relação ao material particulado e quando nós pensamos na difusão do vírus, no caso Covid-19, realmente existe uma correlação entre eles. Então, as referências, todas essas foram utilizadas a partir do artigo científico que eu comentei com vocês, que foi feito por as instituições italianas. Então, essa foi a nossa apresentação, pessoal. Excelentes estudos, muito obrigado, até a próxima.